Você sabe o que é podologia? Pode-se dizer que é a arte de cuidar dos pés. Arte porque envolve cuidados muito específicos. E na hora de ir em busca de um podólogo, é importante ficar atento. Seus pés merecem cuidados especiais. Para começar, devemos entender o que é podologia. A técnica Rita de Cássia explica melhor o assunto. Podologia é um ramo na área da saúde que estuda anatomia, fisiologia, biomecânica dos pés, dos tornozelos, e também cuida da parte de cuidados gerais com os pés. Asepsia das unhas, remoção de calos e calosidades, tratamento de fissuras. Nós temos condições de orientar o cliente a usar alguns protetores em casos leves, orientando ele na correção do calçado que ele usa, para alívio de algumas coisas que visivelmente está dentro daquilo que a gente consegue corrigir. Basicamente é isso a podologia. A podologia é um cuidado com os pés bastante abrangente. Vai desde prevenção de problemas até tratamentos mais específicos. A podologia ela abrange um pouquinho mais, porque nós trabalhamos muito mais na preventiva, com as pessoas. Porque a ideia é que as pessoas tenham consciência do cuidado com os pés, de não agredir tanto as unhas com cortes inadequados, não usar tantos produtos químicos nas unhas que vêm a deixá-las mais fracas, com tendência a desenvolvimento de micoses. Então, o trabalho do podólogo é tanto nessa parte da higienização, da limpeza, desse bem-estar que a gente pode proporcionar, mas também a preventiva, sabendo orientá-lo a procurar um profissional adequado no momento certo. Cuidar dos pés é fundamental para uma melhor qualidade de vida. Nem sempre damos atenção a eles, mas é bom lembrar que são os pés os responsáveis pela nossa locomoção. Quando a pessoa nos procura, a gente faz primeiramente uma avaliação da estrutura toda do pé dessa pessoa, naquilo que a gente conhece, dentro do que a gente estuda. E também alguns dados da saúde da pessoa, por exemplo, se ela é uma pessoa diabética, se ela toma remédios anticoagulantes, se ela tem alergia a algum produto. Esse é o primeiro passo. Depois a gente já vai cuidar do serviço que nós realizamos. Então a gente avalia a unha da pessoa, vê se ela tem micose, é uma das primeiras coisas, se ela já está fazendo tratamento, vê o tipo de unha que ela tem, porque às vezes a unha já tem algumas deformidades, que algumas são aliadas ao uso de calçados, outras a cortes inadequados. Então a gente faz essa avaliação e já faz o corte de todas as unhas, a remoção desse excesso de pele que muitas pessoas criam, A gente procura preservar ao máximo a estrutura da unha dessa pessoa. Caso necessário, orienta médico, para poder prescrever alguma coisa. Mas da nossa parte é a antisepsia que nós chamamos. E na região plantar a gente vai cuidar da parte de calos e calosidades, verificar se a pessoa tem fissuras, verificar se a pessoa tem tíneas interdígito, se a pessoa tem calos entre os dedos também. E nisso tudo a gente consegue atuar. Com a limpeza que nós fazemos, com os instrumentinhos que nós trabalhamos, a gente consegue revitalizar o tecido, E completamos com toda uma hidratação feita com produtos específicos para a pele dos pés, que necessita de produtos muito mais à base de ureia, porque nos pés nós não temos, na região plantar principalmente, não existe glândula sebácea, só existe glândula sudorípara. Então não há necessidade de coisa muito mais untosa, mais gordurosa, com exceção dos calcanhares, que são partes que ressecam muito, Então a ureia é fundamental na hidratação dos pés. Geralmente ela vem associada com ácido salicílico, porque um complementa o trabalho do outro, O ácido salicílico ele ajuda a eliminar células mortas e a ureia ajuda a segurar a água dentro da célula, mantendo a pele nutrida, e outras fragrâncias, outras componentes que vão revitalizar o tecido, O corte errado das unhas, falta de higiene, são alguns dos erros mais comuns e trazem sérias consequências.
Nestes casos, o ideal é procurar um podólogo o mais rápido possível. O principal que a gente recebe no nosso espaço são as unhas infeccionadas, né? Muitas vezes por material não devidamente higienizado, mas a principal causa é o corte errado, onde a gente percebe que houve uma invasão na lateral da unha, no corte, e houve a formação também de uma espícula, que é uma ponta da unha. E essa ponta fica prendendo na pele, rompe esse tecido, gera um processo inflamatório, gera um processo infeccioso. Chega muitas vezes a formar granuloma, que as pessoas conhecem como carne esponjosa, né? Então, esse é um dos mais sérios. Muitas coisas que chamam a atenção da gente também são uso de coisas inadequadas e de produtos calicidas, que chamam, né? Que eles vão fazer uma ação emoliente, queratolítica, nos calos, e muitas vezes gera processo inflamatório também. Então, calo, nós não colocamos essas coisas sem orientação médica, né? O trabalho do podólogo no calo é feito um desbaste, né, desse tecido mais endurecido. E a indicação dos cremes, como eu já havia dito antes na hidratação. Protetores e calçado adequado. Se for a falha em alguma desses processos, cuidando de tudo isso, vai corrigir, né? Vai eliminar o calo. Agora, se for um problema já ósseo, da estrutura óssea da pessoa, que envolve a parte da coluna, tal, aí teria que usar palmilhas, aí já é um outro profissional que vai atuar, né? Nós, podólogos, nós temos essa limitação, a gente consegue ajudar a pessoa dentro do que é a asepsia mesmo, né? E os corretivos simples, daí para frente, profissional especializado. Na Artepé, clínica localizada em Santos, o cuidado com os pés vai além dos tratamentos. Temos a reflexologia, que as pessoas gostam bastante. Esse é um complemento ao nosso trabalho, né? Porque a ideia é de que a pessoa tenha um relaxamento mesmo, tanto da estrutura muscular do pé, né? A gente ajuda a pessoa com movimentos para que ela depois, até sozinha, ela possa fazer esses mesmos movimentos, exercitando as articulações, né? Alongando os tendões. Então, realmente, a reflexologia complementa o nosso trabalho. Eu trabalho mais ou menos há 10 anos com podologia e eu vejo a melhora nos casos de unhas infeccionadas. Hoje as pessoas procuram logo o tratamento, né, com a gente, até mesmo para poder depois corrigir as unhas, né? Porque nós também temos umas fibras de memória reta, que nós chamamos, é um material plástico, que depois de um processo de unha infeccionada, se há a necessidade, a gente aplica essa fita na unha e ela faz uma leve pressão para que a unha volte a crescer, ocupando o espaço que foi lesado. Então, é bem preventivo o nosso trabalho. Para pés sempre bonitos, saudáveis e descansados, a dica é procurar profissionais especializados o quanto antes. No todo, para todas as pessoas, chega uma fase da vida que a gente não consegue mais cuidar sozinho das unhas dos pés, né? Mas que a gente não deixe para procurar só nessa fase. Que a gente procure antes, saber o corte correto da nossa unha, seguir a anatomia da nossa unha. Porque às vezes o que é bonito, como muitas pessoas fazem, remover muita cutícula, acaba causando um dano, que pode ser que não seja de imediato, mas vai a longo prazo esse dano. Então, a podologia, ela busca trabalhar nesse segmento, né, da gente poder auxiliar as pessoas a conhecer a estrutura do pé dela, que muitas vezes ela não conhece. Casos como calos, determinados calos que se formam, muitas vezes é pelo estilo de sapato que a pessoa usa. Às vezes uma orientação, até mesmo de colocar uma meia sola no sapato, já vai dar uma compensação na pisada e vai evitar a formação do calo. O pé diabético, esses a gente tem cuidado redobrado, porque já são pessoas que já têm mais sensibilidade, né? Sensibilidade no sentido de perder alguns sentidos até, né? Por exemplo, alguns casos avançados, a pessoa não sente o tato direito. Às vezes a pessoa vai colocar um sapato, tem uma pedrinha, ela não percebe que está a pedrinha lá, porque ela perde a sensibilidade do tato.
Muitas vezes ela pode até deixar cair alguma coisa quente no pé e ela não percebe, porque ela perde essa de saber o que é quente e o que é frio, né? Então vai desenvolvendo outras coisas e muitos fungos desenvolvem as pessoas diabéticas. A pele fica muito ressecada, então alguns ficam com a pele extremamente fina, porém ressecada. Então o profissional que vai atender essa pessoa, ele tem que ter o conhecimento da patologia em si, desse distúrbio, né, que é o diabetes, e o que acomete na região dos pés, para que ele possa ajudar e não causar um dano na pessoa. Porque a gente escuta de muitos profissionais médicos, eles sempre nos orientam de não cortar a cutícula do diabético, de não desbastar muito a calosidade do diabético. Tudo isso é feito com muito critério. Então tem que conhecer tanto do distúrbio para poder trabalhar na prevenção dele também.